Boa tarde, está no ar mais uma Educação de Classe. E é claro que os assuntos, às vezes, são novos e às vezes a gente tem que ficar insistindo, né? E parece que a gente não tem nenhum assunto novo, mas não é, né? É que as coisas ficam se repetindo. E essa questão do assédio moral tem sido uma constante. Essa semana nós passamos por uma situação na Secretaria de Educação com 2 servidoras que, se alguém me contasse, eu acharia que não era verdade, né? Se não tivesse uma pessoa da direção do CEP acompanhando as servidoras, a gente fica até achando que isso não acontece, não é possível, né, França? Exatamente. Assédio moral dentro da própria Secretaria de Educação. E o que aconteceu? Nós temos 2 servidoras que estão solicitando abertura de sindicância. Porque aqui em Petrópolis, gente, as pessoas não estão acostumadas, principalmente na gestão pública, de que a gente faz uma reclamação e que isso tem que desandar em alguma coisa, né? Tem que ser resolvido. E essas pessoas fizeram solicitação de abertura de sindicância, pois foram colocadas à disposição em ofícios que denigrem a sua imagem, que denigrem o seu serviço, e estão pedindo abertura de sindicância. Foram atendidas lá por uma supervisora e por um assessor do departamento jurídico, eu nem sei se aquele rapaz é advogado ou não, solicitando que as meninas não abrissem as sindicâncias, né, desistissem das sindicâncias. Inclusive, para a Dominique, colocaram que ela podia passar mal, porque ela tem pressão alta, e que a sindicância ia ser uma coisa muito enjoada para ela, poderia sujar a ficha dela na prefeitura. Ué, a pessoa solicita que seja investigada uma situação, e a ficha dela que vai ficar suja? Não pode. Como assim, né, França? Então, querendo tirar a liberdade das pessoas, né? A gente, quando faz a solicitação de abertura de uma sindicância, é porque tem algum motivo real e claro. Então, a Dominique não desistiu da sindicância, a Marisol não desistiu da sindicância, e nenhum servidor deve se sentir constrangido a não dar queixa de qualquer situação. Todo mundo tem direito de reclamar, de querer estabelecer a verdade, seja qual for a situação. E a Secretaria de Educação não tem direito, isso é uma atitude ilegal e imoral, de chamar pessoas lá para querer mudar o conceito da pessoa, querer que a pessoa desista da ideia de reclamar, né? É só apurar o que aconteceu. A gente não está pedindo para matar ninguém, Com certeza não. Só apurar. Só que às vezes a vontade de apurar é muito curta, né, França? A vontade de apurar, além de ser curta, né? Quando ela parte do servidor, ela fica mais curta ainda. É isso que eu acho incrível. Nós estamos numa realidade nos diários oficiais do município, desde o dia 28 de janeiro, é uma sindicância atrás da outra, que a administração pública está abrindo. Então, quando tem o servidor que faz o seu papel e vai abrir uma sindicância, ele não pode porque ele vai passar mal. Onde nós estamos? Está muito difícil de aceitar isso. É aquela história, né? Só pode abrir a sindicância se for a favor do governo. Do governo. Se é contra o governo ou contra qualquer pessoa que esteja a serviço do governo, aí não pode ter sindicância, não pode ter apuração. Eu acho um erro muito grande, porque está muito claro que só o governo nesse momento quer ter razão. Nós não podemos deixar essas coisas continuarem acontecendo. Se nós estamos aqui lutando por uma causa, e se o governo diz que ele tem que ser legalista em todas as questões, então o respeito é o que nós queremos em primeiro lugar. Se o servidor, ele tem um motivo, ele tem como e vai pedir para abrir uma sindicância, ele não tem que chegar na Secretaria de Educação e ser assediado, porque isso para mim foi assédio, e ser assediado a não abrir. Porque se vai dar trabalho para o servidor essa sindicância, imagine para o governo que está abrindo uma atrás da outra, vai dar muito mais trabalho. Inclusive, nós vamos estar anexando nessa sindicância essa questão, essa coação que houve, essa tentativa de mudar a opinião da pessoa na marra, né? Você vai passar mal, você vai ser prejudicado. Ridículo esse papel. Eu fico boba de uma supervisora se prestar a esse papel e de um assessor jurídico da educação se prestar a esse papel, né? De estar lá coagindo a pessoa. Isso é muito feio. Outra coisa, França, em relação à perseguição, algumas pessoas de repente não estão entendendo. Tem gente na secretaria falando que o CEP acabou, que o CEP não atende mais. E não é por aí, né, minha gente? Os governos e os sindicatos devem ter vidas autônomas. Nós não pertencemos a nenhum governo enquanto sindicato e os sindicatos não devem pertencer
a nenhum governo. Tem que ter autonomia um do outro. Então não é governo que abre ou que fecha sindicato, não é governo que estipula se o sindicato vai atender ou não. O governo não pode fazer nada em relação a isso. O que o governo está querendo é caçar as licenças sindicais que existem desde o ano de 2011. Logo após a greve, foram concedidas as licenças sindicais. E licença sindical, é bom que a gente esclareça para todo mundo, né? Que às vezes tem gente que não sabe o que é licença sindical. Licença sindical funciona da seguinte maneira: o servidor fica à disposição do sindicato, naquele horário que ele estaria trabalhando, a serviço do sindicato. Ô, França, você trabalha mais na licença ou trabalhava mais quando estava na escola? Eu trabalho mais na licença. Tem hora no CEP? Não tem hora, eu não tenho hora. E como nós não temos nenhum tipo de benefício financeiro, isso deve ficar bem claro, né, Rose? Você está dentro do sindicato, você está cedida ali, você está na sua licença sindical, mas você não tem nenhum benefício financeiro. Não tem jeton para ser de sindicato? Não, não tem. Nós não temos nenhum tipo de benefício, nem hora extra, muito menos, como é que fala quando a gente acumula as horas? É TJ, dobra? Não, dobra, não tem nada disso. O seu contra-cheque, ele é aquele ali purinho, e a gente está ali e faz, sim, mais de 40 horas até semanais, muitas vezes, porque o nosso desejo é a luta sindical. O nosso desejo é para melhoria. Nós temos que ter isso em mente. E a licença sindical, gente, ela não é um favor que nenhum governo faz. As pessoas que fazem a representação da categoria têm direito, inclusive no estatuto, a essas licenças. O número das licenças varia de acordo de governo para governo. No estatuto é um número fixo e existem acordos verbais. No governo passado, a direção inteira do sindicato chegou a estar de licença, nós éramos 11. Hoje nós somos 5 licenciados e a prefeitura quer caçar essas licenças. Com que objetivo, gente? Eles acham que caçando a licença sindical, o sindicato se enfraquece. Só que não é por aí. No ano de 2010, que foi o ano da nossa maior luta, a maior greve que Petrópolis já presenciou, nenhum de nós tinha licença sindical. Todos nós trabalhávamos nas unidades escolares e dedicávamos nosso tempo extra à atividade sindical. E se for necessário, assim será. Mas o governo tem que seguir os trâmites legais, né? O sindicato tem direito a licenças e não é por gostar ou não gostar, por ser amigo do prefeito, por não ser amigo do prefeito. Nós temos que nos acostumar que os assuntos do sindicato e do governo não envolvem amizade. São relações institucionais, né? Assim como existe a Organização Internacional do Trabalho, e lá existem regras, normas, né? O Brasil é signatário desse acordo, assina esse acordo, então deve respeitar essas regras que garantem a liberdade sindical, liberdade de organização, de representatividade. Como a gente já falou várias vezes, não é o governo que escolhe quem nos representa. Cada um de nós procura o sindicato que acha mais conveniente. Então, ali a associação sindical ela é livre e não pode ser controlada por nenhum governo. Então, é só para todo mundo ficar sabendo, né? Porque a prefeitura, o pessoal na Secretaria de Educação, na prefeitura, adora espalhar um boato, né? Adora. E a gente chegou lá para ser atendido, inclusive, tinha já uma professora que recebeu essa notícia. Olha, o CEP não está funcionando, não está atendendo ninguém, né? O CEP acabou. Gente, o CEP é um sindicato que existe há 38 anos e não é um prefeito, um governo de uma cidade que vai acabar com um sindicato que tem nível estadual, organização em quase todos os municípios do estado, né? Infelizmente, a gente tem assistido isso na Prefeitura do Rio, no governo do estado. As pessoas querem calar os que dão contra, né? Qualquer coisa que você veja de errado, que você fala, os governos querem calar. Isso não está muito diferente em muitos lugares, não. Tem sido assim no Paraná, né? Tem sido assim em Rio das Ostras, Itaguaí, Seropédica. Vários municípios estão se levantando contra essa realidade. E Petrópolis não é diferente. O sindicato aqui é combativo, é de luta, e é claro que isso incomoda os governos quando os governos estão indo na contramão do direito dos trabalhadores. Que governo que anda direitinho, que não está fazendo nada que prejudique os trabalhadores, que não está fazendo nada que prejudique as crianças nas escolas, não precisa se preocupar com o sindicato. Pode andar com tranquilidade.
Agora, quem está fazendo coisas que prejudicam a categoria e que prejudicam os alunos, é óbvio que tem que se incomodar quando o sindicato combativo resolve falar e resolve revelar para a população o que está acontecendo dentro dos muros das escolas e dos centros de educação infantil. Então, nós não temos preocupação em relação a isso, é uma questão de tranquilidade. Tendo ou não tendo licença, o sindicato funciona, o sindicato vai atender as pessoas. Nós temos um departamento jurídico no CEP Central que não depende de licença sindical, são funcionários contratados pelo próprio CEP. Então, o atendimento é normal, ninguém precisa se alarmar em relação a isso. O governo devia estar se preocupando, já falei algumas vezes também sobre isso, em pagar os atrasados do PCCS, em procurar saber como é que vai implementar o 1/3, que é lei, que não está sendo cumprida, é de fazer os enquadramentos que não estão sendo feitos desde 2013. O governo devia estar se preocupando com isso, ao invés de ficar se preocupando com o sindicato. Deixa que o sindicato resolve as suas questões, vamos governar, vai lá, vamos fazer o serviço, fazer o dever de casa. Até hoje não apareceu ninguém do governo aqui, a gente abre aqui o espaço do programa para isso, não é, Francis? Com certeza. Qualquer pessoa do governo, da Secretaria de Administração ou da Secretaria de Educação, que venha justificar por que até hoje, dia 11 de fevereiro de 2015, as pessoas que deram entrada em seu enquadramento lá em 2013 não receberam um centavo. Essas coisas que a gente quer que o governo se explique. Para isso que a gente quer que o governo vá aos jornais, vá à TV, dizer onde está o dinheiro da educação, onde ele está sendo aplicado. Né? Por que essas pessoas até hoje não receberam? Hoje eu recebi uma ligação do Marcelo, que trabalhava ali no Carlos Chagas, dizendo que entrou com seu pedido de enquadramento. Olha, na hora, gente, dá até tristeza. Eu perguntei, Marcelo, quanto tempo tem isso? Ele falou, 5 meses. Eu falei, Marcelo, infelizmente a notícia é ruim. Porque quem deu entrada em 2013, agosto de 2013, não conseguiu receber até hoje. Imagina quem deu entrada 4 meses atrás. É normal isso, Francis? Não, não é normal. Não é normal e, na realidade, o governo hoje perde tempo. Na minha opinião, o governo hoje perde tempo perseguindo o CEP. Porque é uma perseguição que não tem o porquê. Eu vi, né, nós fomos atendidos segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira. É uma falta de respeito à minha função até hoje. Eu tenho uma vida funcional. Eu acho uma falta de respeito você não ser comunicada oficialmente por nada. Quando eu saí da escola que eu trabalhava para estar dentro do CEP, eu não saí corrida. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de disciplina, de horário, sempre fiz as minhas obrigações. Eu não saí corrida de lugar nenhum. E estou hoje dentro do CEP fazendo um trabalho, sim. Um trabalho do qual eu acredito. E acredito que todos nós que estamos ali dentro estamos no mesmo barco. Então, o que eu peço, vou até pedir isso em meu nome, é respeito. Eu peço respeito pela minha vida funcional. Eu peço respeito pela vida funcional dos nossos companheiros que estão dentro do sindicato hoje, porque nós não podemos continuar a ser tratados dessa maneira. Eu ando me incomodando muito, sabe, Rose, com esse tipo de tratamento que o governo tem dispensado às pessoas que são do sindicato. Não é por aí. O fato de eu não concordar, de não ter a ideologia que o governo tem, isso não me põe em ponto de queda de braço com ninguém. E eu vou continuar dizendo que o governo não é ninguém para dizer quem deve me representar. Não é. O governo está aí para cumprir a sua obrigação e eu a minha como servidora. No dia que eu for comunicada oficialmente, né, a respeito de licença ou qualquer outra coisa, aí tudo bem, porque nós não estamos aqui para pular a lei, nós estamos aqui para querer fazer respeitar. E inclusive lutando nas ruas para que nossos direitos sejam respeitados. E é aquilo, o governo não vai conseguir nos calar, né? Se o governo estiver fazendo tudo certo, gente, a gente pode até elogiar, né? Porque a gente não vem aqui perder tempo para falar sobre pessoas, a gente vem falar sobre situações, sobre coisas que acontecem nas escolas, nos centros de educação infantil, sobre política educacional. Então, o governo precisa estabelecer qual é a sua política, né, educacional. Qual é a estratégia que o governo tem para Petrópolis? Que até hoje, 2 anos já e alguns meses de governo, isso não foi colocado. Né? É um barco sem rumo que está rodando por aí pelo oceano. E aí? Né? O governo vai acabar daqui a pouco e não vai evoluir em nada. A educação ficou parada esse tempo todo.
realmente a gente chama a responsabilidade, o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal da Secretaria de Administração, o governo em si, né, que é o chefe do executivo, que as coisas têm que ter algum rumo, né? A educação precisa ter rumo. Nós vamos para os comerciais e já voltamos.